Olá, seja bem-vinda, seja bem-vindo. Por aqui, professor Marcos Xavier, e nesta aula vamos utilizar a função filtro para poder retornar, no caso, o resultado em várias colunas. Tá? Nas aulas anteriores, você já aprendeu a utilizar as primeiras configurações da função filtro, e nesta aula a gente vai apresentar como retornar. No caso aqui, nessa estrutura, nós temos 5 colunas, né? E quando você solicitar uma combinação aqui de uma lista, ele vai retornar a data que aquela cidade foi escolhida, o representante que trabalhou naquela cidade e assim por diante. Lembrando que esta base aqui, ela se encontra, é uma base que poderia ter sido gerada no próprio Excel ou uma base que você importa, e é desta fonte de dados que nós vamos processar as informações que serão filtradas. Então, lembrando, o objetivo da função filtro é aplicar um filtro em um local neutro. Ele não vai aplicar o filtro na base original. Ele vai replicar isso daqui num outro local, e essa base continua intacta para você poder utilizar, vincular com outras funções e outras fórmulas. Lembrando que na aula anterior, você já aprendeu como criar essa lista suspensa, tá? Utilizando aí a função único, a função classificar. Caso tenha perdido, vale a pena dar uma olhadinha lá para você dominar essa técnica. Mas vamos direto ao ponto, como utilizar a função filtro para retornar o resultado em várias colunas simultaneamente. Você vai executar o filtro uma única vez. Então, para isso, vamos lá. É claro que baseado na coluna cidade. Tá? Você poderia escolher qualquer outra coluna aqui. Para a nossa demonstração, escolhemos a coluna cidade, tá bom? E você pode fazer vários critérios, né? Vários critérios de busca. Vamos lá então. Igual, vamos acionar a função filtro. Vou colocar, escrever direitinho aqui. Aí. Ele pergunta aqui que está o grande segredo, ó. Matriz. Matriz é o local aonde os dados, né, o retorno está armazenado. Nesse caso, eu vou deslocar até a minha planilha base e eu vou selecionar a base inteira, né? Ctrl Shift seta para o lado, que é para a direita, Ctrl Shift seta para baixo, tá? Então esse aqui é o principal segredo, tá? Então aqui está a principal configuração dessa demonstração, é você selecionar a tabela inteira, ponto e vírgula. Na sequência, ele pergunta qual é a coluna que eu vou usar. Vou voltar para cá, no meu painel de consulta. E ele pergunta qual é a coluna que eu vou usar como referência. No caso, é a coluna com as cidades, porque eu vou dar para ele uma cidade. Então, ao invés de eu vir para a consulta, eu tenho que voltar de novo para a base, porque a lista de cidades se encontra nesta coluna daqui. Então, nesse caso, eu seleciono essa coluna inteira. Ctrl Shift seta para baixo. E desta coluna ele vai procurar tudo que for igual. Coloque o símbolo de igual. E agora eu vou voltar, agora sim eu volto no meu painel de consulta e eu clico nesta referência, igual à cidade que eu escolhi na lista suspensa. Só isso, simples assim. Podemos fechar o parênteses e aí finalizamos pressionando a tecla Enter. Quando você dá um Enter aqui, veja que o resultado ele retorna. Que eu peguei aqui a cidade de Amparo, só tem um único registro. Mas se eu pegar uma outra cidade qualquer, ó, veja que ele retorna todas as ocorrências. É um filtro dinâmico, um filtro com uma matriz dinâmica, utilizando aí a função filtro. E é claro que a nossa base continua intacta automaticamente, tá? E lembrando, né? Como foi passado no vídeo anterior, a vantagem de você utilizar esse tipo de lista é que se você cadastrar algo, né, quer fazer um novo tipo de cadastro, ele é alterado automaticamente. Vamos ver aqui um exemplo. Eu vou vir aqui na minha base, eu vou inserir aqui na minha lista de cidades uma cidade aí que não esteja na minha lista. Vamos pôr, por exemplo, Niterói. Vou colocar aqui Niterói. Registrei. Quando eu voltar no meu painel de consulta, veja que na minha base, ó, já aparece automaticamente a cidade de Niterói. A minha lista está olhando para essa base daqui. Quando eu abrir a minha lista, ele vai lá, ó, já exibe automaticamente a identificação daquela cidade, tá? E aí, é claro, quando eu clicar aqui, ele vai me trazer um único registro, porque eu só tenho
um único registro na cidade de Niterói. Então todo esse mecanismo automático é muito interessante de você aplicar nas suas planilhas. Então relembrando, caso não tenha assistido aí a aula anterior, veja como é que foi feito essa lista suspensa, como é que a gente automatiza todo esse mecanismo que é muito interessante, tá bom? Por essa aula é isso aí, pratica a função filtro para retornar várias colunas. Deixa eu colocar aqui de novo aqui, pumba lá, retornou várias colunas. Simultaneamente eu usei a função filtro uma única vez. Então isso que é interessante desta funcionalidade, tá legal? E é claro, a gente se encontra na próxima aula com muito mais conteúdo. Obrigado pela atenção e até a próxima aula.